Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. No programa anterior, nós falamos sobre a grandeza de Deus e a forma de expandirmos esta grandeza de Deus, já que Deus é imutável. Temos que ampliar a nossa visão de Deus, ampliando o nosso olhar e o olhar do conhecimento. E encerramos falando do conhecimento, da colocação de Jesus sobre o conhecimento da verdade vos libertará. Portanto, precisamos colocar um olhar mais profundo sobre esta fala de Jesus, sobre essa mensagem, identificando aí a importância do conhecimento para o nosso progresso, porque é ampliando o nosso olhar para Deus é que nós vamos caminhar na direção dele. Vamos direcionar as nossas ações na direção dele. Então precisamos entender, refletir um pouquinho mais sobre esta passagem de Jesus. Conhecereis a verdade que liberta, porque é através deste conhecimento da verdade que nós vamos construindo o nosso mundo interior, os nossos valores morais e, enfim, vamos construindo em nós o ser integral, o ser que um dia amará como Jesus amou. Portanto, precisamos estabelecer uma reflexão mais profunda sobre a importância de conhecer a verdade. E aqui eu pego uma frase de Albert Einstein. Diz Einstein: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Olha a profundidade e a ressonância desta colocação do cientista com a proposta de Jesus. Conhecer a verdade para ela nos libertar. Portanto, o nosso universo, o universo de cada um de nós, tem tamanhos diferentes, segundo Einstein, de acordo com a visão, com o conhecimento, com aquilo que nós ampliamos dentro de nós. Então, precisamos buscar um entendimento mais profundo sobre a verdade para compreender este ensinamento de Jesus. Como todos os ensinamentos de Jesus, eu me atrevo a dizer que nós não conhecemos na sua integral profundidade. Porque à medida em que vamos aprofundando e vamos crescendo com ele, nós vamos percebendo a grandeza do ensinamento de Jesus. E nesta passagem, temos que compreender um pouquinho mais, nesta passagem sobre o conhecimento, um pouquinho mais. Para empreendermos ações na vida, nós precisamos, em qualquer área, do conhecimento. Então, precisamos, para empreender uma ação na área da engenharia, nós precisamos de estudar engenharia. Para empreender ações na área da medicina, precisamos de estudar medicina. Em qualquer área, da mais simples à mais complexa. Da mais simples talvez exija menos conhecimento. A mais complexa vai exigir um aprofundamento do conhecimento. Então, Jesus, quando nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele está nos colocando na situação de que em qualquer área precisamos aprofundar o conhecimento para crescermos e nos libertarmos. A profundidade do ensino de Jesus amplia-se, portanto, em todas as ações humanas. Aplica-se em todas as ações humanas esta colocação de conhecer a verdade sobre qualquer área, como ela funciona, como devemos agir para praticarmos alguma ação. Vamos percebendo que esta fala do Cristo aplica-se em qualquer área do conhecimento humano, mas muito mais profundamente sobre as questões da vida. Para direcionarmos ações em nossas vidas, nós precisamos aprofundar entendimentos sobre nós. Quem somos? E temos falado insistentemente nessa importância destas questões respondidas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Isto tudo vai nos dar condições de empreendermos ações em nossas vidas mais coerente com os objetivos da vida, que é o crescimento, o progresso, o desenvolvimento do ser integral, o ser que ama. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta de quê? Para início de conversa, da ignorância. Quando conhecemos algumas coisas e ampliamos o nosso conhecimento, nós ficamos menos ignorantes. Na fala de Einstein, nós ampliamos o tamanho do nosso universo.
liberta da inabilidade de fazermos algumas coisas, passamos a adquirir habilidade pelo conhecimento na prática de algumas coisas. Mas liberta na vida também de algumas necessidades que não são importantes, que nos levam a angústias, tormentos. Dedicamos a vida, às vezes, a algumas coisas que não são as mais importantes, necessárias às vezes, mas não as mais importantes. Precisamos qualificar as necessidades. E é o conhecimento mais profundo da vida que irá nos colocar em condições de qualificar quais são as verdadeiras necessidades. Tem uma colocação de Jesus que nos diz: e o que tens ajuntado, para quem será? Para entendermos o que temos ajuntado e para quem fica, temos que ampliar o estudo do que verdadeiramente é importante e necessário. Então, nós temos que caminhar na direção das verdadeiras necessidades. Temos necessidades materiais? Temos. Estamos no corpo físico e o corpo necessita de conforto, abrigo, segurança, nutrição e assim por diante. Mas estas necessidades materiais, elas são importantes enquanto estamos presos ao corpo físico. Ao desencarnarmos e deixarmos o corpo, estas necessidades não são mais importantes. E quais são importantes? Aí nós temos que ampliar o nosso estudo da finalidade de estarmos aqui na Terra. A doutrina espírita encontra como finalidade primeira, e a mais importante, talvez a única, as demais são para atender esta: progresso do ser, desenvolvimento do ser. Em duas áreas: desenvolver razão, já falamos em outras reflexões neste nosso quadro, desenvolver a razão e desenvolver sentimentos. Colocados aqui a razão e aqui os sentimentos, mas é simbólico, isso é propriedade do espírito. Quem desenvolve, quem pensa é o espírito, e quem sente é o espírito. Então nós temos que entender que se estamos aqui com esta finalidade, é isto que levamos para a eternidade. E o que tens ajuntado, para quem será? Então temos que, através do conhecimento que liberta, aprofundarmos a compreensão da vida e sairmos das necessidades passageiras, ou darmos a importância que elas merecem, mas darmos mais importância para as necessidades permanentes, para aquelas que levamos para a eternidade. E estas são o conhecimento aplicado no nosso dia a dia, as ações que empreendemos na vida, levamos conosco, as boas e as más. Estas levamos conosco. E teremos consequências, a cada um segundo suas obras, assevera Jesus. Portanto, teremos consequências pelas nossas ações. E é o conhecimento que vai fazer com que possamos discernir quais são as melhores ações em nossas vidas, quais são as ações importantes para levarmos conosco para a eternidade. Por isso, o conhecimento que liberta nos conduz a uma questão proposta pela doutrina espírita: buscarmos a fé raciocinada, para compreendermos com mais profundidade a vida e tomarmos rumos mais adequados e fazermos as escolhas mais apropriadas em nossas vidas, ampliando com isto a visão de Deus e dos objetivos dele estabelecidos para cada um de seus filhos. Tem uma passagem interessante sobre Gandhi, o líder indiano que conquista a independência do seu país pela não violência, nos trazendo um exemplo do que é possível realizar grandes obras sem necessidade da violência. Gandhi fazendo a visita à Inglaterra a convite da rainha Vitória. Ao chegar no aeroporto de Londres e ao desembarcar, recebido pelos embaixadores, pelos enviados da rainha, que o recepcionaram, ele, nos corredores do aeroporto, ele olhou uma grande joalheria e sorriu ao ver aquelas joias expostas. O enviado da rainha, mais que depressa, solícito, pergunta ao mestre se ele tinha interesse em alguma daquelas joias, que ele estava autorizado pela rainha a conceder-lhe o que ele quisesse e necessitasse. E Gandhi esclarece que sorriu e admirou-se e esboçou um sorriso porque ele não precisava mais daquilo. Ele não precisava mais daquelas coisas. E por que ele não precisava?
porque aquelas coisas na sua vida já eram supérfluas. E o que tens ajuntado, para quem será? Pergunta Jesus. Esta é a visão de Gandhi, mesmo sem ser cristão. Então, ele já tinha evoluído a tal ponto que ele dava para as coisas passageiras o valor necessário, o valor que elas mereciam. Mas já dava mais importância para as coisas permanentes da vida, para as coisas duradouras da vida. Então, é preciso que, através do conhecimento, aprofundemos de uma forma mais ampla as questões da vida. E para isso possamos, com este aprofundamento, estabelecer relações mais apropriadas nos ambientes aonde transitamos, estabelecer relações mais saudáveis no nosso ambiente familiar, relações mais profundas e saudáveis no ambiente de trabalho, na sociedade de uma maneira geral, por onde transitarmos, possamos estabelecer relações mais apropriadas. Mas para estabelecermos relações mais apropriadas no ambiente onde transitamos, necessário é estabelecermos relações mais apropriadas no nosso íntimo. Porque as relações externas são reflexo daquilo que levamos dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio. Mas não é só a fala, são todas as relações, elas serão reflexos do nosso íntimo, do nosso interior, daquilo que está dentro de nós. Então precisamos ampliar o conhecimento que liberta para melhorarmos as nossas relações íntimas conosco mesmo e assim melhorarmos as relações externas, exteriores, principalmente com o nosso próximo, já que temos que caminhar na direção do perdão, na direção do amor, inclusive amar ao inimigo, é preciso que estabeleçamos relações mais pacíficas, mais amoráveis dentro de nós. Jesus assevera amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas o processo se dá de dentro para fora. É preciso que eu me ame para então amar o meu próximo e com isso estar amando a Deus. Então eu preciso ampliar o meu conhecimento, a minha visão sobre a vida, sobre o que faço aqui, por que estou aqui, quem sou, questões desse tipo. E questões nessa direção é preciso, temos muitos conhecimentos, muitas informações, muitos recursos trazidos inclusive pelas religiões, mas inclusive pela ciência humana, mas especialmente com profundidade, lições trazidas pela doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, e depois as obras que encontramos posteriormente, nos falando e esclarecendo mais sobre o mundo espiritual, esclarecendo um pouco mais sobre os nossos objetivos aqui, por que vivemos, por que sofremos, por que encarnamos, por que reencarnamos e assim por diante. Mas para irmos atrás desse conhecimento, é preciso fugirmos inicialmente dos preconceitos. E não estou dizendo que é preciso ser espírita, é preciso conhecer a vida com mais profundidade. Religião é uma opção pessoal. Então precisamos sair dos preconceitos e nos conduzirmos pelas próprias pernas. Para fazermos isso, precisamos de alguns atributos que vão contribuir com essa busca de conhecimento. O primeiro atributo é vontade. Vontade de crescer, vontade de adquirir valores internos, vontade de estabelecermos contatos mais profundos com os mundos superiores, com Deus, com Jesus e assim por diante, com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor espiritual. Mas é preciso também coragem. Coragem para sairmos dos preconceitos e buscarmos o conhecimento em profundidade aonde ele estiver. E Deus nos ofereceu, em todas as épocas da humanidade, os conhecimentos necessários, os recursos necessários, que começaram desde os primórdios da humanidade e foram intensos com a primeira revelação em Moisés, foram muito mais intensos e para a eternidade com a segunda revelação, com Jesus, e aprofundando Jesus, relembrando Jesus, esclarecendo todas as coisas, cumprindo a promessa do próprio Cristo, a doutrina dos Espíritos, com a terceira revelação. Então é preciso coragem para ir atrás do conhecimento, independente de onde ele esteja. É preciso perseverança, porque sem perseverança nós desistimos. Nós precisamos perseverar. Vamos
lutar, vamos buscar, mas precisamos perseverar, porque o conhecimento do infinito, o conhecimento da obra divina em profundidade, requer não 10, 15 anos letivos, irá requerer por aí algumas reencarnações. Por isso, a reencarnação é a chave. É preciso disciplina para darmos continuidade sempre e de forma organizada para as nossas buscas, para os nossos estudos. É preciso determinação. Eu preciso me determinar e estabelecer objetivos e cumprir esses objetivos. E é preciso, finalmente, poderíamos ter outros atributos, mas finalmente, desprendimento, para abrirmos mãos das coisas passageiras e buscarmos as coisas eternas que vão conosco. E só o conhecimento e a obra resultante desse conhecimento poderá oferecer. Então, Jesus nos convida: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.